O terceiro mandato de Lula como presidente da República completa 100 dias nesta segunda-feira. Ele vai apresentar um balanço da gestão e anunciar novas medidas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado federal pelo Partido Novo de Santa Catarina, Gilson Marques. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa Páscoa, bom domingo, obrigado. Agradeço o convite, feliz Páscoa aí para todo mundo. Bom, a gente sabe que o posicionamento do Partido Novo é de fazer uma oposição sempre responsável, mas eu pergunto, na avaliação do senhor, é um dia para se celebrar alguns avanços ou não, hein, deputado? Não, a gente completou aí 100 dias sem picanha, né? E, na verdade, falando de uma maneira genérica, o presidente, esse governo, ele divide em duas coisas principais. A primeira delas é uma nostalgia vigarista aí com o passado. Ele tenta destruir o que foi conquistado, algumas coisas poucas que avançaram nos últimos 4 anos. Então, desde marco do saneamento, desarmamento somente das pessoas que têm o cadastro, enfim... Brasil de volta na Unasul, proposta de moeda única, enfim, reviver um passado que não deu certo. E a segunda característica é apadrinhar, proteger, agradar a sua claque, todos os seus companheiros. Desde a Dilma no Banco BRICS, destituindo alguém que tinha mandato, até a criação de 37 ministérios, 60% a mais do que tivemos no executivo anterior. Justamente para colocar aí toda a sua turma, inclusive vários investigados, de volta com a caneta do poder. Eu sou um grande crítico do legislativo, porém, desde que ele assumiu, nada, zero do governo foi enviado para lá. Então, o legislativo, nesse caso, para não ser injusto, ele não tem culpa nesse mandato. A única coisa que o governo conseguiu aprovar de impactante foi a PEC da transição, onde se autorizou um rombo de 200 bilhões de reais para o ano anterior, para o ano posterior, 2023 no caso, só que essa autorização foi na legislatura passada. Então, na atual legislatura, o presidente e o executivo não conseguiu aprovar nada. Tudo que fez de ruim, e é coisa pra caramba, eu tenho uma listagem enorme aqui, foi ou por decreto, ou por falas desastrosas do Lula, que vão desde interferência na Ucrânia, dizendo que a Ucrânia tem que ceder espaço, até vingança de senador da República, desacrédito com instituições da República, como Polícia Federal, Senado, Parlamento, enfim, nada a se comemorar. Deputado, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, deputado. Quando a gente olha esses 100 dias de governo, dá um frio na espinha, né? Primeiro, a obsessão em subir a meta de inflação, ataque ao Banco Central, suspensão do marco do saneamento, criação de agência estatal para checar fake news, fim da política de preço da Petrobras, suspensão do novo ensino médio, destruição da lei das estatais, calabouço fiscal, que é só um PowerPoint, a Dilma no Banco dos BRICS, o Correio desenvolvendo um aplicativo para substituir o Uber, retirada das estatais do programa de desestatização, para não falar de declarações como aquela do Sérgio Moro, que a gente não tem nem o que comentar. Parece que o governo está cavando um buraco, um enorme buraco econômico e social para todos nós. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acha que isso é fruto de ideologia elevada ao máximo, descontrole, despreparo, ou existe algum plano aí, algum plano lógico, sinistro, que eles estão seguindo e que a gente não está entendendo? Como eu disse, é um tanto de despreparo, uma outra parte de incompetência, na verdade, e o terceiro, que é um objetivo claro de realmente proteger a si próprio, a sua claque, a companheirada. Então, se você perceber, todos os desastres que eles cometem, eles acabam se beneficiando de alguma parte.
Você mencionou aí várias atitudes ou consequências na economia. Isso aí gera um efeito futuro péssimo. Vamos falar aqui que você não mencionou a queda dos valores da Bolsa. Isso transpira inconfiança. Ninguém vai investir no Brasil e isso tem consequências desde perda de arrecadação, geração de empregos, um futuro que a gente vai deixar de ter próspero. E aí, infelizmente, o socialista não quer mencionar isso, mas saúde, segurança, educação se tem a mais quando se tem mais dinheiro. E o que ele está fazendo aqui? Ele está prometendo gastos sem que haja qualquer previsão de arrecadação, de geração de riqueza. Ele acha que imprimir um papelzinho vai deixar a sociedade mais rica. Ele está dizendo que o simples fato de prometer, dar, comprar, construir, fazer, vai fazer com que a população, no médio e longo prazo, fique melhor. Ele está dizendo que precisa gastar sem arrecadar. Veja só, nós estamos aqui desde 8 anos atrás, tendo déficit primário. Em 2022 foi o primeiro ano, motivo de se comemorar, a termos superávit. 2023 vamos voltar a ter déficit primário, que já foi admitido pelo próprio governo entre 50 e 100 bilhões de reais. E aí ele diz ideias mirabolantes, que vai taxar os games, que vai taxar os mais ricos, enfim, tudo ou da boca para fora ou por decreto, sem aprovação e conversa com o parlamento. É o governo mais impopular da história em pouco tempo. Está se plantando e regando dia a dia um impeachment do presidente Lula. Então, repito, o que ele está fazendo, o que é claro, no último mandato dele, é proteger-se a si próprio, a sua companheirada. Tanto que ele pediu anulação e devolução das multas por corrupção. Se você pensar tanto da área econômica, na proteção, na nomeação de cargos e tudo que se faz de algum modo para proteger ou para ganhar recurso para as próprias pessoas. Política de preços de combustíveis sendo alterado. Ele só não fez um desastre maior por conta, por exemplo, do Banco Central que está lá com o Roberto Campos Neto. Nós temos aí uma janela de nariz fora da água de 2 anos. E isso precisa deixar muito bem claro para a população. Espero que o Lula não esteja daqui a 2 anos para nomear um novo presidente do Banco Central. Infelizmente, o advogado dele no STF está em vias de acontecer. Um desastre atrás do outro. Deputado, Lula se disse preocupado em retomar alianças internacionais. Na semana que vem visita a China, esteve recentemente, inclusive, comentando a guerra na Ucrânia. Esse governo pode ter a qualidade de conquistar bons negócios com outros países nesse mandato? Esse é um outro ponto terrível, né? Ele, de novo, recriou por decreto a Unasul. O que é a Unasul? É algo que não deu certo de 2008 até 2019. Em 10 anos, a única coisa que o Brasil fez é mandar dinheiro para fora, gastar. 90% do PIB da Unasul saiu do programa. Agora está retornando. E o Brasil corresponde a 50% do PIB dos países envolvidos. É para ter uma centralização de decisões da sede na Bolívia. Só porque vai manter mais relações ou relações com outros países, não necessariamente isso é bom para o Brasil. Se é para ter uma relação onde só aqui se paga e nada se recebe, eu prefiro não ter. Aliás, tem 5 bilhões de reais a ser recebidos só de Venezuela e Cuba. Que relação é essa? Então, me preocupa quando se diz que o Brasil está em relação com outros países. Aí vale 2 ditados populares, né? Diga com quem andas que eu te digo quem és. Ou então, você é a média das pessoas, no caso, países em que você convive. Eu quero relação onde exista bilateralidade, onde, assim como a gente dá, a gente também pode receber.
O que vem acontecendo é nós estarmos envolvidos com ditaduras, pagando, e quando eu digo pagando, é o trabalhador forçando o servente de pedreiro, o garçom, usar o seu suor para financiar qualquer tipo de coisa que falta no Brasil e em outros países. Então, melhor é que o Lula não se envolvesse, não tivesse relações com outros países, infelizmente. Deputado, sobre o arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, qual que vai ser a posição do Partido Novo no Congresso Nacional? Como o arcabouço deve chegar? A gente ainda não tem todos os detalhes, mas o Partido Novo deve votar contra ou deve propor alterações, aperfeiçoamentos, porque é uma regra necessária? O texto, de fato, não veio ainda, mas o que foi apresentado pelo ministro Haddad é muito ruim. Ele substitui um teto de gastos por um piso de gastos. Ou seja, ele obriga, autoriza o governo a fazer o que ele sempre deseja, a gastar, porque ele é pródigo, né? Ele tem uma ânsia, um desejo de gastar o dinheiro alheio, sem que haja nenhuma contrapartida. Na verdade, ele mesmo não acredita na própria proposta, porque é escalonado. A partir do momento que haja um crescimento econômico, o gasto é maior. Porém, o gasto mínimo não necessita de crescimento econômico. Nós, evidentemente, vamos votar contra, a posição já está fechada, mas essa posição, obviamente, ela é relacionada com o que já foi apresentado pelo Haddad. Se o texto ele for alterado e melhorado, o que de fato eu não acredito, a gente pode rever essa possibilidade. Nós vamos tentar, como sempre fizemos, despiorar o texto e aí fazer essa análise que você bem disse, se é melhor um texto ruim ou se é o melhor não haver texto. Lembrando que a regra válida hoje é a do teto de gastos. O que o Brasil está fazendo hoje é desrespeitar o teto de gastos. Até essa regra for promulgada, essa nova, vai no teto do gasto. Então, a demora do governo em apresentar, em aprovar esse novo calabouço fiscal é deles. Nós vamos insistir na permanência do teto de gastos, que é uma proteção do bolso de todo trabalhador brasileiro. Deputado Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa Páscoa, até a próxima. Eu que agradeço, feliz Páscoa, estou à disposição. Um abraço.